Faz alguns dias que Deus tem falado no meu coração para postar um vídeo a respeito do orgulho, porque eu vejo muitas pessoas por costume, eu acredito que seja mero costume, elas não falam com essa intenção, mas, por exemplo, existem palavras no nosso dicionário, no nosso vocabulário, que nós precisamos tirar, nós precisamos abolir, porque falam de segregação, falam de opressão, como por exemplo o verbo denegrir. Denegrir está relacionado a negros e, portanto, é um verbo racista, tem uma conotação racista. Judiar, é um verbo depreciativo com relação aos judeus, então é um verbo também que devemos abolir do nosso vocabulário. Da mesma forma, a palavra orgulho, o substantivo orgulho no caso, porque orgulho, se você falar bem na acepção da palavra mesmo, orgulho tem a ver com arrogância, com soberba, com vaidade, com a pessoa se julgar mais importante que as outras. Então é um verbo em que tem muito a ver com o ego, assim, a pessoa que pensa mais somente em si própria, pensa mais em si própria do que nos outros. Então eu acredito que seja um substantivo que nós devemos abolir. E eu estou aqui no dia 1º de dezembro de 2019, dia do aniversário da minha esposa. Estou participando do evento aqui em São Paulo, no Transamerica Expo Center, um evento da Acmos, que é a empresa que faz essas pulseiras aqui, e vende vários outros produtos também. E mesmo assim eu quis aproveitar esse momento para falar a respeito desse assunto, que é um assunto que nós precisamos abordar com um certo cuidado, até porque tem a ver também com a nossa cultura, com o nosso, até na necessidade de nós mudarmos a nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar. E, portanto, se você tem o costume de falar, se você tem filhos, e você tem filhos que trazem alegria para você, filhos que são exemplares, que dão bom testemunho, e você tem o costume de dizer: eu tenho orgulho do meu filho, tenho orgulho da minha filha. Eu acredito que chegou a hora de você mudar o seu vocabulário. Você jamais deve ter que ter orgulho de alguém ou por alguém. Por exemplo, estou orgulhoso do meu filho por ele ter terminado a faculdade. Eu estou orgulhoso por minha filha ter conseguido um emprego. Em vez disso, procure dizer a partir de agora: eu agradeço a Deus pela vida do meu filho por ter permitido que ele terminasse a faculdade. Eu agradeço a Deus pela vida da minha filha por ter permitido que ela conseguisse um emprego. Então, coloque Deus no centro de tudo. Em vez de colocar a si próprio no centro, coloque a Deus no centro. Porque existe um anjo, no caso o maior de todos os anjos, que ele caiu justamente por causa do orgulho. E esse anjo é Lúcifer, hoje conhecido por Diabo ou Satanás. Então, Lúcifer vem do latim Lucifero, que significa estrela da manhã, filho da alva. Vem também do hebraico Heliel Ben Shahar, que significa anjo de luz ou luzeiro. E também do grego Eosferos, que significa o que leva a luz ou portador de luz. E os textos bíblicos que falam da queda de Lúcifer, assim, ainda que de forma alegórica, mas descrevem a queda de Lúcifer, são primeiramente o texto de Ezequiel, capítulo 28, versículos de 12 a 19, em que o profeta Ezequiel se dirige ao rei de Tiro, só que enquanto ele se dirige ao rei de Tiro, ele também faz uma referência à queda de Lúcifer, ou seja, ele compara o rei de Tiro ao próprio Lúcifer. E no texto de Ezequiel 28, de 12 a 19, ele diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, o topázio, o diamante, o turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, o esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e eu te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio de pedras afogueadas andavas. Aqui mostra a grandiosidade, o esplendor de Lúcifer antes dele cair. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, Deus criou até mesmo os anjos, arcanjos, querubins e serafins com livre-arbítrio, com o direito de escolher se queriam continuar fiéis a ele ou não. Aí no caso Lúcifer fez uma má escolha, pensou em si próprio, ele se engrandeceu e se envaideceu, aí ele fez uma verdadeira rebelião nos céus
e uma terça parte dos anjos, um terço dos anjos acabou sendo arremessado para o inferno juntamente com ele. E aí no versículo 16 a 19: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Ou seja, o monte de Deus simboliza o céu, no caso o céu. O monte de Deus é uma alegoria ao céu, ao próprio céu, de onde foi o Lúcifer, em um terço dos anos, foi expulso. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis expulsos, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu coração, do teu comércio, desculpa, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Por isso que Deus já determinou a derrota final de Lúcifer, no caso do diabo, quando Jesus voltar. E Lúcifer já está condenado, a sentença dele já está decretada. Então, porque ao longo da história o diabo continuou se rebelando, continuou enfrentando, confrontando a Deus e tentando destruir a igreja, que é o povo de Deus. E outro texto que fala sobre a queda de Lúcifer é o de Isaías, capítulo 14. Vejamos aqui, Isaías 14, versículos 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó filha d'alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui fala sobre o desejo de Lúcifer de querer ser superior a Deus, ou pelo menos semelhante a ele, para combatê-lo. Então, enquanto o texto de Ezequiel falava de Lúcifer como aferidor da medida, aqui fala de Lúcifer como estrela da manhã, que é esse termo em hebraico, né, Helio Ben Shar, que deu origem ao termo Lúcifer, referente ao diabo. Mas você não precisa ser como ele, nenhum de nós precisa ser como ele. Porque quando nos colocamos diante de Deus, quando nos colocamos à disposição de Deus, Deus passa a viver em nós e por meio de nós. Porque nós mesmos, por causa do pecado em nós, não temos condições de fazermos nada que não nos... Assim, se nós confiarmos somente em nossa própria capacidade, nosso próprio ego, seremos destruídos, nós iremos para a destruição. Porque o ser humano, infelizmente, por causa do pecado, ele tem a tendência a sempre errar cada vez mais, a se meter cada vez mais em situações difíceis, até ser totalmente destruída. E o diabo se aproveita disso para tentar destruir o ser humano, para tentar destruir a igreja. Inclusive dentro da igreja ele tem usado pessoas, tem usado situações para minar a igreja de dentro para fora, não somente de fora para dentro. Porque de fora para dentro o pessoal que está de fora tá nas mãos dele mesmo, mas de dentro para fora é muito mais complicado, porque quando há divisão nas igrejas, quando há pessoas lutando umas contra as outras, usando o próprio ego, no caso a vaidade, o orgulho, a soberba, isso faz com que as pessoas se compitam entre si, se é que existe essa... Acho que existe, compitam, mas enfim. E a igreja acaba sendo minada de dentro para fora. Então, devemos deixar o orgulho de lado, o ego, a soberba, a arrogância, a prepotência, porque senão cometeremos o mesmo erro que Lúcifer cometeu. Então, devemos nos esvaziar, devemos reconhecer nossa dependência de Deus, devemos reconhecer que precisamos dele para tudo, até mesmo nas decisões que nós tomamos. Inclusive, essa empresa na qual eu estou usando essa pulseira, o significado do nome dela é Começando com Deus. Então, comece sempre com Deus em tudo aquilo que você fizer. E você fazendo isso, você procurará sempre o melhor para a sua vida, porque Deus nunca oferece nada para você que não seja o melhor. As escolhas que você faz confiando na sua própria capacidade, confiando até em orientações de outras pessoas desprovidas da orientação de Deus, da unção do Espírito Santo, você acabará se dando mal. Infelizmente, por melhor que seja o seu sonho, por melhor que sejam os seus projetos, se Deus não está no centro, se Deus não está no controle disso, o destino é o fracasso, o destino é a perdição. Então, coloque todos os seus sonhos, desejos e projetos nas mãos de Deus, que Ele, tomando conta de tudo, colocando Deus à frente de tudo, assumindo o volante, as rédeas, o leme, enfim, seja lá o que for, Deus ajudará você a conquistar a vitória. Mas é uma vitória que seja, e se você vencer,
como certamente você vencerá, a vitória você atribuirá a Deus, porque você não vencerá por sua própria capacidade. Você, mas eu conquistei, eu venci, não sei o que. Não, foi Deus que permitiu que você vencesse. Então, se você vencer, é por graça e misericórdia dele, porque Deus permitiu que você vencesse. Então, atribua somente a Ele todas as vitórias que você alcançar. Então, tome muito cuidado com tudo que você fizer a partir de agora. E até mesmo com as palavras que você disser, tira a palavra orgulho do seu vocabulário e não sinta orgulho, sinta gratidão a Deus por tudo aquilo que aconteceu de bom na sua vida. E se alguma pessoa tiver alguma bênção, alguma pessoa muito querida sua tiver alguma bênção, não tenha orgulho dela por causa disso ou daquilo, mas agradeça a Deus pela vida dessa pessoa, por Deus ter permitido que essa pessoa conquistasse o que conquistou. E se você também conquistar, não deixe que o ego, o bichinho, no caso, o bichinho preso dentro de você, não deixe que a vaidade, a arrogância, a prepotência, a soberba tome conta de você, mas coloque tudo na mão de Deus e agradeça a Deus, seja sempre grato a Deus por tudo isso. E eu gostaria de encerrar esse vídeo lendo 3 textos para que nos advertem, para que tenhamos cuidado com a arrogância, com a soberba e com o orgulho, que levam ao orgulho. Primeiramente, as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que diz assim, que Jesus Cristo se referindo aos líderes religiosos da época, que Jesus enfrentou os líderes religiosos de sua época e ele confrontou, ele chegou a dizer o seguinte para eles: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, quando o diabo vem na nossa mente, quando surge na nossa mente pensamentos de que nós devemos conquistar algo por nossos próprios esforços, que nós dependemos somente de nós, que somente eu me basto, somente eu, isso na verdade é um engano do inimigo, que o inimigo está colocando isso na nossa cabeça, nós alegando, mentindo para nós, na verdade. O diabo nos enganando, assim como o diabo enganou Adão e Eva lá no jardim, dizendo que se eles comessem o fruto, eles seriam iguais a Deus. E no fim eles acabaram revelando sua nudez, enfim, começou tudo que nós estamos sofrendo até agora por causa desse pecado, da desobediência. Então o orgulho leva à desobediência. Então não permita que o orgulho tome conta de você, abomine o orgulho da sua vida, abra a mão de compensar somente si próprio, mas coloque sua vida inteira nas mãos de Deus para que Ele governe sua vida. E assim você não venha a cair no erro. E outro texto é na primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Você sabe quem falou isso? Foi Ana, a mãe de Samuel, porque ela era estéril, ela não tinha filhos, e ela era casada com Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. A Penina tinha vários filhos, um monte de filhos, e Ana era estéril, não tinha filhos. E a Ana foi até Siló, onde ficava o santuário, né? Ela orou a Deus, chorou muito e para que Deus consagrasse, se Deus desse um filho a ela, ela fez um voto a Deus que se Deus desse um filho a ela consagraria por todos os dias da sua vida. E foi o que ela fez. Quando ela consagrou Samuel, quando Samuel nasceu, ela levou Samuel, após 3 anos, ela levou Samuel até o templo, apresentou diante de Eli, do sacerdote Eli, que também era o juiz na época, e consagrou a Deus aquele menino. O menino passou a viver lá, e Samuel se tornou sacerdote, juiz e profeta, o maior antes de, no caso, Davi. Tá certo que ele ungiu Saul primeiro, depois Davi, mas e todas essas palavras que eu disse aqui, de 1 Samuel 2, 3, foi Ana, que Deus atendeu o desejo de Ana. O sonho de Ana era ter um filho, mas Ana colocou Deus acima de tudo. E Ana não se contentou apenas em ter o filho e reter o filho para si. Ela consagrou, após 3 anos, ela apresentou o filho a Deus. E tanto que, logo, por sua fidelidade, por ter colocado Deus na frente de tudo, Deus permitiu que Ana tivesse vários outros filhos com Eucana, filhos e filhas. Então Deus honrou, Deus retribuiu a Ana a fidelidade dela. E finalmente, quero terminar com o texto de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, no qual eu encerro esse vídeo. Porque pela graça
que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, ou seja, não se ache mais importante que ninguém, mas que saiba com temperança, ou com moderação, como diz outra versão, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Deus nos dá exatamente aquilo que precisamos na proporção certa. Quando tentamos passar disso, aí nos deixamos consumir pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância, pela prepotência, enfim. Então que Deus possa ter edificado sua vida por meio desse texto. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se não for isso, que eu estou na cuidado das pessoas, até depende se quiser.